Ah, tá. O Sérgio me avisando que eu estava olhando para a câmera errada. Gente, começando mais uma Aqui Companhia. E como eu prometi a semana passada, eu trouxe o Thiago, que é um dos criadores de um dos grandes sites de quadrinhos de alguns anos atrás, aí há uns 8, talvez 8, 9 anos atrás. Tem tudo isso já que o site... Saiu do ar? O site saiu do ar tem pelo menos uns 6 anos, eu diria. 6 anos, de 5 a 6 anos. Mas o site, se a gente fosse comemorar hoje, ele teria por volta de 11 anos de idade. 11 anos. Um site extremamente importante, que era a Arca, foi assim, um dos pioneiros, site junto com o Omelete e com o Universo... Omelete, Universo e vocês, HQ, né? E mais tarde, poucos anos mais tarde, o Judão. O Judão, exatamente. E são sites que deram esse grande boom na cultura pop, trazendo uma coisa muito maior do que simplesmente falando de quadrinhos. Eles tinham uma abrangência muito grande, falavam de cinema, de quadrinhos, de animação, de música. E o Thiago era um dos responsáveis por esse site. E hoje ele resolveu deixar de ser um cara que faz por gosto e resolveu trabalhar para ganhar dinheiro, né? Aí hoje ele trabalha numa agência, jornalista, e hoje faz só de hobby, que ele tem um blog muito bacana, né? Hoje você está mais focado em música do que... Eu tenho escrito muito sobre música, pro Judão, inclusive. Eu escrevo bastante sobre música, eventualmente alguma coisa sobre quadrinhos, sobre cinema, mas o grosso mesmo é música. E eu sou colaborador há anos já do Whiplash, que é o maior site de hard rock e heavy metal do Brasil. Mas no meu blog, na verdade, é justamente o contrário. Assim, o tanto que eu escrevo sobre música para outros lugares, no meu blog eu escrevo sobre quadrinhos, basicamente. Tá. Assim, o foco tem sido, nos últimos anos, muito quadrinhos. Eu coloco um pouco de cinema, coloco um pouco de música, um pouco de animação, mas, resumidamente, o foco tem sido muito mais em quadrinhos. Você, então, com certeza você está acompanhando todas as sagas que estão acontecendo no mercado nacional de quadrinhos. Sem dúvida, sem dúvida. Né? O que está te chamando a atenção hoje? Cara, eu costumo dizer que eu sou leitor assíduo de quadrinhos desde os 7 anos de idade. Eu agora com 34, então é uma longa jornada aí como leitor de quadrinhos. Eu costumo dizer que eu comecei com os super-heróis. Digo que antes mesmo da Turma da Mônica até. Tá. Eu aprendi a ler com o Capitão América, com o Homem-Aranha, ainda na Abril. Só que o que acontece? Nos últimos anos, óbvio, até por uma questão financeira, tem uma quantidade imensa de títulos inundando o mercado hoje, eu tive que ser mais seletivo. Hoje, se eu puder dizer hoje, eu compro basicamente os meus vícios, Homem-Aranha. Então rigorosamente tudo relacionado ao Homem-Aranha, qualquer título em que a gente tem o Homem-Aranha, seja ele a versão regular, da cronologia normal, na 616, ou Ultimate. Ponto. Mas, é claro, eu tenho aí eu não sou daqueles xiitas. Então eu me envolvo também bastante com quadrinhos cabeça, quadrinhos brasileiros. Essa safra nova aí de quadrinistas brasileiros eu tô achando um tesão. Estão produzindo coisa legal pra caralho. Assim, os Rafaéis, né? Todos os Rafaéis aí, o Albuquerque, o Coutinho, o filho do Laerte, o Grampar, eles estão produzindo coisa legal pra cacete. Então eu tenho acompanhado de perto, tenho comprado também tudo que os caras têm produzido. E eu tenho um tesão muito grande por Walking Dead. Muito antes da série de TV, eu tenho uma coisa com Walking Dead, assim, que eu costumo dizer até que hoje... Dói até dizer isso, sou obrigado a dizer, mas eu costumo dizer que o Walking Dead tá me dando mais prazer de ler do que o Homem-Aranha, por exemplo. Dói dizer isso, mas é a mais pura verdade. Walking Dead, eu travei conhecimento com Walking Dead logo que ele foi lançado aqui no Brasil pela HQM. Eu conhecia alguma coisa do pessoal comentar, das edições americanas. Aí falei, isso nunca vai ser lançado aqui, né? E de repente com esse boom de editoras que graças a Deus, né, tem gente com cérebro nesse mercado, que começou a ir atrás, fugindo do mainstream, fugindo do super-herói e trazendo material de primeira que era relativamente pouco conhecido aqui no Brasil. Além disso,
Você como uma pessoa de rock e de quadrinhos, dá para fazer uma junção, né? Porque é muito comum, pelo menos era muito comum uns anos atrás, algumas bandas terem revista de rock. O Kiss teve, o Iron Maiden teve, eu não lembro quem mais. Rolling Stones teve Rolling também. Stones, acho que Sabá teve, o Ozzy, eu não sei se foi Sabá ou se foi o Ozzy, acho que foi o Creio Ozzy. que foi o Ozzy. Né? Dá para misturar quadrinhos, e tem alguns quadrinistas que tem uma ligação muito forte com quadrinhos, que é o caso do Danzig, que tem uma editora. Isso, exatamente. O Glenn Danzig Completamente tem uma viciado. O Gene Simmons do Kiss também é absolutamente maluco por quadrinhos, o tempo todo tá querendo se envolver com isso. O Kiss, na verdade, nunca deixou de ter revistas em quadrinhos. Agora, por exemplo, nesse exato momento, eles estão lançando uma linha nova. Primeiro, óbvio, eles tiveram lá a realização pessoal do Gene Simmons, que foi lançar os quadrinhos pela Marvel. Que foi a loucura da vida dele. Ele sempre foi fã de todos os heróis da Marvel. Quando ele finalmente conseguiu, tem até aquela história da lenda que eles misturaram um pouco do sangue deles com a tinta que rodou os quadrinhos da Marvel e tudo mais. Mas eu acho que dá sim, dá pra juntar muito bem. Inclusive, eu tava falando aqui dos quadrinistas brasileiros, o Roger Cruz, que é conhecido por esse puta trabalho com super-heróis, ele acabou lançando um quadrinho autoral chamado Shampoo. Maravilhoso. Que é fantástico. Maravilhoso. E qualquer pessoa que estivesse envolvida com rock no Brasil na década de 80 verteria lágrimas lendo aquilo. Porque ali ele descreve exatamente todos os lugares que as pessoas frequentavam, as bandas que as pessoas gostavam, as revistas e fanzines que os caras liam, toda a dificuldade que era para você conseguir ouvir novos sons, você descobrir alguma coisa, gravava numa fita cassete, levava na galeria do rock, falava, você ouviu isso? Ah, você ouviu aquilo? Vamos trocar e tudo mais. Não tinha internet, né? Sim. Esse sonho de baixar MP3, de ter torrents à torta e à direita, era uma coisa muito distante. Então, os caras iam e trocavam aquilo, é muito, muito verdadeiro. Eu não sou aqui de São Paulo, né? Eu sou de Santos, mas eu vivi muito aquilo lá, em Santos. Eu imagino, então, como não deve ter sido recompensador para quem viveu essa realidade aqui em São Paulo, especificamente, sentia aquelas histórias acontecendo nas ruas em torno da galeria do rock, mostrando como eram as festas na casa das pessoas, as festas regadas a músicas de bandas que quase ninguém conhecia ainda. Olha, isso aqui é uma novidade, isso aqui é... Os caras eram mais respeitados pela quantidade de bandas que eles conheciam. Então o cara descobria uma nova banda por semana, esse cara é foda. Esse cara a gente tem que respeitar, era o guru da turma, assim. Então o Roger Cruz foi muito feliz nisso. Eu acho que é um tipo de mistura que dá pra fazer, ou seja, a gente no fim das contas tá falando de rock, mas não tá necessariamente colocando uma banda como super-herói do negócio, né? No fim das contas a gente tá colocando o rock como pano de fundo, dá pra fazer tranquilamente. E é uma coisa engraçada porque praticamente todo mundo que eu conheço que lê quadrinhos, é fã de quadrinhos, é colecionador de quadrinhos, gosta de rock. São poucos que diferem disso, que acabam indo para MPB e outras coisas assim. A maioria gosta de rock. Então tem uma ligação muito forte de quadrinhos com rock, né? Os grandes autores de quadrinhos também têm uma ligação muito forte com rock, né? Sem dúvida. Os autores... como é o nome daquele escocês maluco lá que... Qual deles? O Grant Morrison? O Grant Morrison. Né? Ele gosta muito, além de música eletrônica, que eu sei que ele gosta muito de música eletrônica, ele gosta de umas coisas mais pesadas, né? Umas bandas de... umas o Garfienes também gosta muito. O Garfienes, inclusive, quando escrevia o Constantine tinha uma banda. Então é legal isso, né? Ele trazia essa coisa desse universo punk inglês pra dentro do passado do personagem. Então o personagem tinha lá uma daquelas bandas punk absolutamente incompreensíveis e de letras de protesto, bem do underground mesmo, bem submundo, tocava nos pubs sujos com os punks bêbados jogando garrafa nele. Então assim, é legal também isso, os caras trazem essas referências do passado deles. Porque você enxerga claramente que, esse cara, esse Garfienes, se não tinha uma banda, tinha pelo menos uns 3 amigos que tinham uma banda nesse mesmo naipe, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa com relação ao seu passado. Desde quando você começou com a Arca... não vou entrar em detalhes então, muito técnicos. Quando você começou com a Arca, os anos todos que a Arca sobreviveu, e esses grandes sites que acompanharam esse primeiro grande boom, né? O Omelete, o Universo, o Judão, como que você vê essa evolução
uma coisa que começou bem pequena, com um númerozinho de fãs que liam, vocês como grandes fãs também. Como você vê hoje, depois desse tempo todo que passou, né? Você vê uma evolução nisso ou esse povo deu uma estagnada, ficou... Eu vejo a evolução, na verdade, aconteceu, acho que com a evolução da própria internet, né? Porque quando a gente começou isso, eu na verdade, a minha história escrevendo sobre quadrinhos, sobre cinema, sobre cultura pop na internet, na verdade, antes até da Arca. A gente tinha um site, um portal que foi pioneiro, era um portal de humor, que aí a gente foi... do pessoal lá de Santos, era uma turma toda lá de Santos e tinha uns 2 ou 3 aqui de São Paulo, incluindo o Marcelo Furlani, que é um dos criadores do Omelete. A gente tinha lá uma turma que fazia esse site de humor, era um baita site de humor enorme, a internet ainda pré-bolha. Esse site tinha um nome impublicável, era um palavrão. Hoje a gente não tem nem mais o domínio, a URL virou um site pornô, uma história terrível, assim, mas... Era o FDP? PQP, vulgo puta que pariu, Peraí, Volta. te cortar. Porque o Fabiabu também teve... Sim, exatamente. O Fabiabu estudou comigo. Era da minha classe na faculdade. Eu criei Ele pertencia a esse site também. Sim. Eu criei os Combo Rangers junto com ele. Eu conheci o Fabiabu na época desse site. Sim. Eu criei os Combo Rangers junto com ele, na época. Quando ele ainda estava fazendo os primeiros traços e tudo mais, eu ajudei ele nos primeiros roteiros da série. Porque a gente trabalhava junto com o site também. Era um moleque de 16, 17 anos. Tá. E esse site era um site de humor, mas a gente começou a colocar, começou a fortalecer, na verdade, a área de cinema, a área de quadrinhos. Eu criei uma área de RPG que eu tomava conta. Então, a minha relação, na verdade, começou naquela época. Pré-bolha. Quando eu digo pré-bolha, ou seja, internet... Isso aí é coisa de moleque, esses moleques malucos aí. Com o passar dos anos, a gente acabou com o site, porque todo mundo, foi bem o que você falou no começo, todo mundo tinha que ganhar dinheiro. Todo mundo recém-saído da faculdade, né, ou no meio da faculdade, precisava ganhar dinheiro. Aí a gente começou a trabalhar, o site morreu, e aí aconteceu a bolha. Aí as pessoas descobriram a internet, começaram a colocar dinheiro, e a gente começou a bater a cabeça na parede, falando, Jesus, por que eu não segurei o site mais alguns meses? Porque, olha... Eu podia estar ganhando dinheiro agora, muito inclusive. No fim das contas a gente acabou montando a Arca mais ou menos na mesma época em que... A cronologia, pelo que me lembro, foi mais ou menos assim. O Universo HQ é o mais antigo deles, dos que você citou. Pouco depois, eu que trabalhei com o Forlani na PQP, a gente chegou a trabalhar junto na finada América Online, no portal, né, na versão brasileira do portal. E naquela época ele já... estava começando a montar o embrião do Omelete. Nasceu o Omelete, pouco depois nasceu a Arca e o caçula, na verdade, foi ser o Judão pouco depois, que na verdade tinha outro nome, ele chamava Cu do Judas, ele mudou e fez uma coisa um pouco maior, mais abrangente. O que eu acho que mudou, voltando à pergunta, foi justamente isso. A internet se profissionalizou. Como a internet se profissionalizou, as pessoas... do mercado, aí eu tô falando não só de potenciais anunciantes, mas também as editoras, as gravadoras, no caso de música, editoras não só de quadrinhos, mas de livros, mesmo as emissoras de TV passaram a enxergar a internet com outros olhos. Hoje a internet é um meio de comunicação dos mais importantes. A gente está falando aí sozinho, o Facebook sozinho tem um potencial de atingir em média 76 milhões. São dados dessa semana. 76 milhões de usuários no Brasil. É muita coisa. É mídia de massa já. Tá ali batendo pau a pau com a Globo, dá pra dizer. Então, essa profissionalização acabou atingindo esse site de cultura pop também. Ou seja, o Omelete hoje tem a possibilidade de fazer uma coisa que era inimaginável na época, quando a gente começou a Arca, que é poder cobrir uma junket, né, cobrir uma coletiva de imprensa de um grande filme ou de um grande lançamento lá fora. O Judão também faz isso. O Judão vai lá pra fora pra cobrir. A Warner passa a mão no telefone, liga pro Omelete, liga pro Judão e fala, quero vocês lá. Porque sabe que os caras são importantes. Hoje são uma fatia grande pra caramba do público deles. Na nossa época, lá no começo, não. Na nossa época, nós éramos um bando de moleques. Exatamente. Eu acho que é isso. Assim, essa profissionalização fez com que os caras fizessem outros formatos. Então, eles fazem a história dos podcasts, dos videocasts, essas coberturas em vídeo. Então, os caras vão lá, por exemplo, no set de filmagens do Hobbit.
na Nova Zelândia e site de internet, ou seja, e que não necessariamente é ligado a um grande portal como o UOL, como o R7, como o Terra. Não, é um site que tem estrutura própria. Então o cara vai lá, leva a câmera, mostra os bastidores, entrevista o Peter Jackson, entrevista os atores, entrevista o Ian McKellen. Pô, tesão, né? Hoje é possível fazer isso. A gente, lá atrás, quando entrevistava um cara lá fora, porque na Arca a gente chegou a entrevistar o Steve Jackson, que é o criador do GURPS. A gente entrevistou o Geoff Johns, que hoje é o Bam 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 da DC Comics. A gente entrevistou os caras. Só que não foi via Devir, via Panini, foi na raça. A gente foi lá pela internet para falar com os caras, convencer os caras de que o nosso site era um site relevante, tinha bom público e tal, e aí a gente conseguiu fazer a entrevista. Sem isso, não teria conseguido. Eu imagino. E uma coisa assim, eu falo com você que está aí, né, assistindo a gente, escutando a gente, da importância que é um bom trabalho, né? Esses pioneiros, o Thiago se encaixa muito bem nisso, esses pioneiros que criaram uma modalidade mostrando que o site de internet ele pode muito bem ser uma coisa muito profissional. Eles têm mostrado isso muito bem, né? A cobertura que o Omelete fez da San Diego desse ano foi sensacional, né? Com vários dropzinhos, e quem acompanha o site Omelete vê que realmente eles estão de parabéns com relação a isso. Isso era um sonho. Isso era um sonho lá atrás, mas hoje os caras realizaram porque eles vão lá pra fora com toda a estrutura, porque tem, no caso do Omelete, eu sei que... Sei não, deve ter possivelmente, no caso do Judão eu sei que tem, uma grande marca que vira e fala, eu quero esse conteúdo de vocês. Então eu vou bancar a viagem de vocês. E os caras vão pra lá com uma estrutura por trás. Imagina, a gente na época da Arca lá com um escritóriozinho em Santos, todo mundo fazendo as coisas do jeito que dava, tinha gente que tinha que trabalhar meio período e depois vinha pro escritório para escrever os textos da Arca. Se a gente sonhasse em ir pra San Diego Comic Con, imagina. Eu sonho com isso até hoje. Pois é, eu também. Eu nunca consegui realizar esse sonho. É a San Diego Comic Con e o Walk in Open Air. São os meus sonhos. Um dia ainda realizo. Eu na verdade tenho 3 sonhos. Eu tenho a San Diego, por ser o maior evento hoje de cultura pop, não só quadrinhos. Sim. A Convenção de Nova York, que é a maior de quadrinhos. A maior convenção de quadrinhos do planeta é Nova York. E caramba, eu esqueci o nome. Uma convenção no Japão, que é a maior convenção de animação. Sim. Né? Sim. Que também acaba englobando algumas outras coisas. O grande foco lá é animação, mas acaba englobando algumas outras coisas, que é o evento mais importante da Ásia. Acontece no Japão. Então eu gostaria muito de poder cobrir isso, né? Angoulême na França também. Claro, sem dúvida. Que é o grande celeiro de quadrinhos na Europa. Seria sensacional poder fazer isso. Mas, né, lamentavelmente a gente padece de falta de recursos, falta de patrocínio, falta de... Mas isso vai mudar ainda, isso não vai mudar. Eu espero. E como é que você concilia hoje essa paixão que você tem por quadrinhos? Hoje você é pai, você tem um trabalho que toma grande parte do seu tempo, você tem tempo com família e tudo. Como é que você concilia o seu lado leitor, o seu lado escritor, o seu lado jornalista com todas essas coisas de trabalho, de família? Como é que você consegue equilibrar essa balança? Fácil não é mesmo, mas eu acho que para quem trabalha com comunicação, eu acho que se torna um pouco mais simples, porque quem trabalha com comunicação tem horários mais flexíveis, tem uma rotina mais flexível. Eu trabalho em agência de publicidade, então a agência de publicidade tem lá os momentos que são estresse puro, mas tem momentos que são mais sossegados. Então eu consigo conciliar na medida do possível, né? Chego em casa, brinco com o filho, faço as coisas que tenho que fazer, dedico lá uma meia horinha para dar uma olhada nas coisas na internet, atualizar o blog. Tem vezes que, por exemplo, eu faço uns 3, 4, 5 posts para o blog e deixo esses posts programados, então eles vão entrar ao longo da semana para manter uma atualização com certa frequência. Então, é meio nessa linha. Assim, eu uso as ferramentas que hoje é possível usar.
em redes sociais, faço lá um barulho pro blog. Então, por exemplo, gostei muito de um post, mas eu vi que ele teve... Eu tive um tempo para colocar ele no ar, que foi, sei lá, numa segunda-feira e acabou não tendo a audiência que eu queria, porque eu gostei muito daquele texto e tal. Então eu reforço aquele post novamente ao longo da semana em redes sociais, falo com os amigos que são formadores de opinião, eles vão passando pra frente e vambora. E vambora. E a música nesse espaço de tempo? Você provavelmente deve fazer tudo com fone de ouvido. Sem dúvida. Sempre. 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 Eu adoro trabalhar com música. Ouvindo música, quando eu tô no ônibus, quando eu tô no metrô, quando eu tô andando, eu tenho alguns períodos do dia que eu consigo fazer a pé, que é uma raridade em São Paulo, uma bênção, agradeço a Odin lá no céu, mas eu tô sempre com música, eu sempre baixo discos novos sons, sou uma pessoa super interessada em novos sons, eu não sou aquele cara que é acomodado. Eu ouço essa banda e só os discos de uma década atrás. E tá beleza, não. Eu vou atrás, vou atrás das novidades. Se eu não gostei, eu não ouço mais, óbvio. Mas se eu gostei, eu me aprofundo um pouco mais. Eu sou ainda... Devo dizer que eu baixo muito disco, sim. Mas eu sou o sonho da indústria fonográfica. Porque eu baixo o disco. Se eu gosto, eu vou lá e compro. Eu ainda sou aquele cara que compra CDs. Eu sou aquele cara que compra DVD. Eu vou ver um filme no cinema, eu gostei, eu espero ele sair em DVD e compro. Disco a mesma coisa, eu baixei, ouvi, eu vou lá e compro. Mas isso é a mentalidade do colecionador, né? Exatamente. O colecionador não arreda o pé disso, né? Eu já não tenho mais lugar para colocar quadrinhos, eu não tenho mais lugar para colocar DVD. E agora começou a história do Blu-ray, né? Aí o Blu-ray é muito mais qualidade, tem muito mais extra, tem muito mais coisa, agora começa... Opa, isso daqui tem que ter Blu-ray, aí você vai atrás. Você começa a refazer a coleção só Blu-ray. Né? Quadrinhos, por exemplo, é uma coisa que eu não baixo scan. Não, eu não tenho paciência para ler. É a única coisa, assim, scan eu não consigo baixar. Você perde a arte, né? A qualidade da arte, aquela coisa chapada. Não, eu acho que não é nem só a arte. Eu acho que você perde o hábito. A parte daquele ritual, é essa palavra. Você perde parte do ritual. O ritual de pegar um gibi que você compra na banca, a mesma coisa com um livro. Igualzinho, assim. Você vai lá na livraria, compra, tem a capa, você folheia. Você tem gente até, eu não chego a tanto, mas tem gente até que sente o cheiro do livro, o cheiro do livro novo. Então assim... Eu também gosto de sentir o cheiro do livro. Você perde tudo isso, né? Quando você tem um scan. Não tem jeito. Não tem jeito. Mesmo aquelas coisas que eu tô super curioso pra saber, porque eu acompanho basicamente quando a gente tá falando de coisas seriadas. Então, Walking Dead, por exemplo. Eu leio via encadernados, os encadernados que a HQM lança. Eu não estou nem lendo a mensal, porque a mensal eu já tinha lido, né? Mas eu leio via encadernado. Mas, por exemplo, eu ouço as pessoas comentando na internet, é o paraíso dos sem noção, né? Dos spoilers. Então o cara vai lá, lê qualquer coisa, assiste qualquer filme, o cara vai lá e taca na internet. Por mais que seja... sem intenção, o cara vai lá e escreve, putz, eu li hoje Walking Dead, morre tal pessoa. Aí você fica, ai, Jesus. Eu tento fugir ao máximo desses comentários. Você sabe que isso não é privilégio só de sem noção. Tem jornalista, que com certeza você conhece, Sim. que já fez isso num programa de TV, estragando um grande filme, que foi Star Wars. Sim. Que saiu contando coisa que não devia... Assim, na primeira... você sabe que você morre no... Como assim, meu? Você estragou o filme e vai estrear no Brasil daqui a um mês. Então... Mas aí eu faço o possível para evitar esses posts, esses comentários, enfim. Tento de alguma forma driblar esses comentários. Mas eu compro como eu compro o encadernado e como... Mesmo os quadrinhos de heróis, do Homem-Aranha e demais, assim, Homem-Aranha e Vingadores são as coisas que eu compro bastante. Sou Marvete assumido, assim. Aliás, o termo Marvete entrega pra cacete a idade, né? Mas enfim, eu sou Marvete assumido. Mas você então já essas tinha coisas que eu falado da compro. sua idade. Tudo bem. Mas eu compro tudo isso e eu não, de maneira alguma, mesmo sei lá, uma página que seja. Os caras lá, você leu uma notícia falando, atenção, vai acontecer uma coisa bombástica na revista do Homem-Aranha, na última página eles revelam tal. Nem esse tesão de ir atrás dessa última página para ver o que aconteceu eu tenho. Eu espero sair aqui no Brasil primeiro.
Pra ler isso também. Pra ler a história inteira, Eu faço mas isso não também. porque eu entendo inglês, enfim, poderia ler tranquilamente lá fora, o que sai lá fora. Mas, ou comprar um importado, porque hoje não é difícil, né? Eu sou de uma época até que era muito complicado comprar as coisas importadas, hoje é a coisa mais fácil do mundo. Mas mesmo assim, como eu já leio há décadas a cronologia nacional, eu me mantenho a cronologia nacional. O que você destaca hoje? Você falou muito do Aranha, que é uma coisa que você acompanha. Você falou dos Rafaéis, que são para você o must hoje de quadrinho nacional. O que você destaca hoje? A gente tem hoje, quando você começou a escrever sobre quadrinhos, há uns quase 20 anos atrás... Possivelmente. A gente estava começando com o boom das editoras, né? Porque há 20 anos atrás a gente tinha Abril, a Globo, ponto, que publicava quadrinhos. Né? Aí você tinha a Sampa, que ameaçou, você tinha uma outra editora pequenininha que ameaçou, tinha a Record, que fazia o Asterix, a LPM, que fazia o Tintim. Isso. Quem mais? A Meribérica, que é portuguesa, mas tinha muita coisa lançada aqui, que era material europeu. Sim. E basicamente isso, não ia muito além disso, eram 4, 5 editoras. Hoje são 20, a última conta que eu fiz, acho que tinham 24 ou 25 editoras publicando quadrinhos. Então é uma gama enorme de coisas para se ler e se escolher. Né? O que você destaca de tudo isso que você está vendo? Provavelmente você deve ter contato com tudo isso. Sim. O que você destaca? Eu gosto muito, por exemplo, dessas editoras tradicionais, das editoras de livros que estão levantando a bola dos quadrinhos, estão publicando quadrinhos aqui. Quando eu vi Retalhos publicado aqui, por exemplo, eu surtei. Assim, eu falei, pô, que bom que isso está sendo publicado aqui no Brasil. Que bom. Então, assim, isso eu acho muito legal. Eles estão, no fim das contas, fugindo até desse eixo dos super-heróis, conseguindo publicar quadrinhos independentes aqui com qualidade. Não é como sem demérito nenhum, pelo amor de Deus, mas não é como nessa época que você estava falando, sei lá, a Sampa, que tentava publicar as coisas por aqui, saía de maneira meio marginal, com um papel ruim. Toscão, exatamente. Hoje não, os caras publicam um encadernado legal, bacana, então a gente está falando aí do Retalhos, tá falando do chinês americano, que eu acho lindo também, é um lançamento recente aí. Pô, eu acho que isso é uma coisa que eu acho super legal, super legal. E dos quadrinhos de heróis, eu como sou uma pessoa que acompanha especificamente a Marvel, DC eu acompanho os especiais, basicamente. Quando eles conseguem tirar um Neil Gaiman da aposentadoria lá, quando eles conseguem tirar o Alan Moore do pub, onde ele fica guardado a 7 chaves, enraizado com a barba dele lá, eu compro, sem dúvida. Mas eu costumo ler basicamente Marvel. Então, Marvel hoje, por exemplo, eu gosto muito do Homem-Aranha Ultimate. Muito essa fase até do Miles Morales, que é o menino lá de 15 anos, que é negro, é o novo Homem-Aranha. É espetacular. Delicioso a leitura. O Brian Michael Bendis faz um puta trabalho bom. E eu gosto especificamente dos Vingadores do Brian Michael Bendis. Porque eu acho que ele sabe dar uma dinâmica de grupo, principalmente na parte dos diálogos. Ele sabe fazer ótimos diálogos. Eu costumo dizer até que ele foi o cara que fez eu começar a ter algum tipo de simpatia pelo Wolverine, por exemplo. Porque como o Wolverine e o Homem-Aranha agora também nos quadrinhos são membros integrantes dos Vingadores, ele criou uma dinâmica de grupo que fez com que o Wolverine me chamasse a atenção em algum momento. Foi um personagem que a vida inteira eu nunca gostei. Impressionante isso. Se assumir um grande ícone que é o Wolverine, se assumir que não gosta, realmente é uma coisa... Eu não gostava. Nunca gostei. Essa pergunta, Retalhos que você citou é do Craig? Sim, exatamente, do Craig Thompson. Ah, tá, porque eu sou apaixonada por esse livro. É fantástico, sério. fantástico. O outro livro que ele lançou depois eu não gostei. O Habib, não foi? Habib, eu não gostei. Estou louca por ler Habib. Eu gosto muito do Craig. Eu não gostei, eu achei que faltou profundidade, uma história meio superficial. Os Retalhos é super bom. Leitura recomendadíssima. Sim. Eu gosto muito de Umbigo Sem Fundo também. É bom, eu gosto também. Eu gosto muito. Retalhos é lindo, é maravilhoso. Tá vendo? Mas é o retrato do nosso mercado hoje. Hoje a gente consegue ter acesso a isso. Num lançamento legal, nacional, eu não vou discutir o preço. Mas enfim, pelo menos tem uma edição nacional, né? Bom, eu vou pedir uma licencinha para você rapidinho, só para a gente mostrar os lançamentos da semana. Deixa eu mostrar isso aqui depois. Gente, para formar novos leitores,
Uma coisa que todo mundo fala quando passa por aqui é que isso daqui faz parte, né, de praticamente todo mundo que começou a ler quadrinhos. Então, isso aqui é muito recomendado para sua filha, para o seu filho, para o irmãozinho da sua namorada, para o seu vizinho pentelho. Olha, começa com isso com Maurício de Souza, com Turma da Mônica. Esse material realmente muito bom, é divertido. A gente vai ficar elogiando aqui o programa todo, que realmente é muito legal. Então, chegando o Pelezinho, né, que, se não me engano, é Republicação, As Melhores Histórias, Republicação, que eles estão para voltar com a revista. Né? Almanac do Chico Bento, outro queridinho, principalmente pelas meninas, as meninas adoram o Chico Bento. E atrás tem a graphic novel da Mônica, que Laços, você leu isso né? aqui? Não, o Laços eu ainda não li. O Laços eu ainda não li. Nossa, muito a terno arte a é muito história. linda. É lindo, a arte eu vi, é é maravilhosa O também. Vitor e a irmã dele, a Lu, então, nossa, parabéns e pouco para eles. Almanac da Magali, chegando às bancas. E agora o novo futuro sucesso, que é o Neymar. Porque tudo que cai na mão do Maurício de Souza vira sucesso, né? Então, independente dele ser um grande jogador daqui para frente ou não, né? Pelo menos nos quadrinhos ele vai ser um grande sucesso. Sem dúvida. Outra coisa que é ótimo, recomendado para quem está começando com leitura, para criar o hábito de ler, é esse material do Scooby-Doo. É muito divertido, inclusive era um brasileiro que fazia. Aqui, cadê os créditos aqui para variar? Nunca acho os créditos nessa revista. Não tá no final? Se tiver no final, está no expediente, eu não vou achar nunca. Uma notícia que eu dei a semana semana retrasada, a Dark está não sendo cancelada, mas parece que ela vai mudar de peridiciosidade. É isso, né? Ela vai passar para ser, não sei se é bimestral ou trimestral. O que é uma pena, porque esse material é muito bom, meu. Esse material é muito legal. Batman número 14, chegando às bancas, uma belíssima capa. A volta do Coringa. Lanterna Verde, Homem de Ferro e Thor. Ô, louco. Esse material a Panini está fazendo um trabalho com capas e sim, eles estão usando um papel um pouco melhor do que o papel jornal, mas um papel um pouco mais inferior. Mas mesmo assim, a qualidade sensacional. Wolverine, esse daqui é da saga Vingadores vs X-Men. A revista do Wolverine chegando com 148 páginas. Número 105 da revista. Isso daqui foi uma grande surpresa. São duas revistas num pacote. A Tropa do Lanterna Verde. Tem alguma indicação aqui? Não tem. E aqui a número 13. Foi bem interessante isso aqui. Deixa eu ver se tem. Desce. Não vai descer. Primeiro Veio um preview exclusivo dos Novos 52. Material bem legal. Essa saga do Lanternas Verdes está bem interessante. Olha, tinha uma Mônica perdida aqui no meio. Esquadrão Suicida. Essa capa também está muito bonita. O ataque do Coringa. Sombra do Batman. E eu deixei esses três para o final. Isso aqui é uma coisa que é inédita no Brasil. Nunca ninguém pensou em fazer isso. Quando eu recebi o release, até a gente comentou antes de começar o programa, eu achei que ia ser um álbum, né? Mas eles fizeram um pequenininho, que são as capas da Turma da Mônica. Desde a primeira capa. É bem edição de colecionador mesmo, né? Pra Edição quem de é muito colecionador, fã. assim, é bem interessante isso aqui. São 260 capas das revistas, e provavelmente deve englobar, isso aqui é só o volume 1, hein? Isso aqui é só o volume 1. E eu deixei esses dois, eu vou deixar isso por último.
Eu vivo falando da qualidade que a Panini anda imprimindo no trabalho que ela vem lançando. Isso daqui, gente, era uma coisa que você só via importado e morria com uma fortuna para ter. Né? E nem todo mundo sabe inglês suficiente para ler e tudo. Eu tinha amigos que compravam e guardavam simplesmente por ter. Né? Então, a edição definitiva de Justiça, o trabalho do Alex Ross, genial, né? Um dos grandes artistas dos quadrinhos. E aí saiu a edição definitiva, a capa dura. Isso aqui é aquela edição de colecionador que você guarda na estante de casa, assim, sem vergonha, sabe? Aquela coisa, nossa, isso é quadrinhos, que bonito. Dá pra deixar até na mesa de centro. Exatamente. E o último, eu deixei por razões sentimentais. Os livros da magia, saiu uma edição definitiva também dos livros da magia. Isso daqui é um material que, quando saiu o Harry Potter, gerou uma grande polêmica dizendo que a J.K. Rowling tinha se... Inspirado muito fortemente, né? Muito fortemente. Que, né, ela leu bastante isso aqui, com certeza, né? Até chegou a se dizer que o Gaiman estava entrando com processo e tudo, mas no final das contas o Gaiman deixou para lá. E realmente tem quem não conhece, isso daqui é recomendadíssimo, assim. Isso daqui é básico, isso aqui tem que ter na tua coleção de qualquer jeito. Né? Ainda mais essa edição capa dura, de luxo, sensacional. E eu dispenso mais comentários. Isso daqui, compra, leia, você vai ler, reler várias vezes, porque esse material realmente é muito bom. Aí depois, quem conhece Harry Potter, faça as suas comparações. A capa tá bonita também, né? É muito legal. Tô apaixonada. E isso daqui é uma das coisas que te interessam, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vertigo, a Panini tá fazendo um excelente trabalho aqui no Brasil, né? Só essa revista mensal da Vertigo, por exemplo, essa é uma das poucas coisas da DC que eu compro mensalmente, por exemplo. Essa revista mensal faz a gente ter acesso a histórias que a gente teria acesso muitos anos depois, só em encadernados, e são coisas que a gente consegue ler mensalmente, porque a qualidade é legal. Eu destaco principalmente o Scalpo. Scalpo eu acho que é uma das histórias mais geniais que eu já li nas páginas da Vertigo nos últimos anos, que é uma espécie de família soprano numa reserva indígena dos Estados Unidos, que é espetacular, forte, violenta. Família soprano mesmo. É forte, é violenta, poderia facilmente virar uma série da HBO. Com certeza. Mas eu acho recomendadíssimo. Leitura para adulto, óbvio, público adulto, mas muito bom, muito bom. A gente consegue ver esse material nas bancas facilmente hoje. Eu gostei, eu gosto muito de Casa do Mistério também. Que eu acho, é ótimo. Eu acho outra saga realmente bem interessante. E eu queria que você desse o seu blog para as pessoas te acompanharem, principalmente para quem é fã de música, principalmente de rock, né, que é o que você mais escreve. Bom, então vamos lá. Meus textos as pessoas podem ler no Judão, então é www.judão.com.br, eu estou sempre por lá. Também escrevo para o Whiplash. O Whiplash é www.whiplash.net. O Whiplash é exatamente como na música do Metallica. O Whiplash, chicote em inglês, né? E o meu blog é mundodeelcide.blogspot.com.br. Mundo de Elcide, os dois E's, de Elcide. Mas tá para sair essa semana ainda, sem falta, o .com.br, observatorionerd.com.br. Vai ficar mais fácil de achar, mas nada que o Google não resolva, né? Exatamente. Google, Observatório Nerd, sou eu. O primeiro que aparece sou eu ali. Tá. E o seu foco é sempre quadrinhos, tem música, cinema... Tem animação, tem RPG, estou resgatando uns textos antigos de RPG também. Tem tudo que tem a ver com o mundo nerd, tá lá no meio. E você faz isso sozinho? O meu blog 100% sozinho. 100% sozinho. Caramba. Sem auxílio, sem colaboradores? Nada, rigorosamente nada. Até aceito, se alguém quiser colaborar, estou à disposição. Perfeito. O espaço está aberto. E você falou que você consegue conciliar bem seu tempo, mas como é que você... O música eu até entendo que se locomovendo para trabalho, voltando, caminhando aqui, caminhando ali, dá para você ouvir. Até no trabalho, provavelmente, quem escreve muito fica com fone de ouvido enquanto está escrevendo.
Mas o tempo de leitor, o tempo de assistir filmes, como é que você concilia isso com família? Cara, o tempo de assistir... Acho que o que mais complica, no fim das contas, é o tempo de ver filmes. Porque aí a gente tá falando de uma experiência que é muito maior. E é o cinema, se deslocar ao cinema ou as exibições especiais para a imprensa. Nesse caso, eu tenho focado em lançamentos específicos. Assim. Eu tenho ido muito a filmes que são baseados em quadrinhos, ou que tenham alguma relação com o mundo nerd mais específica. Então, tem vezes até que eu vou, por exemplo, ao cinema na hora do almoço, por exemplo. Tiro um tempinho a mais de almoço, fico até... Por isso que eu falei, comunicação, como tem essa flexibilidade, eu fico um pouquinho a mais na hora do almoço, no final do dia eu fico um pouco a mais no trabalho para compensar. Mas ler eu leio em qualquer lugar, assim. Eu tô jantando, tô com o gibi do lado. Pouco antes de dormir eu leio um pouco, para dar uma... estressado, baixar a adrenalina. Tem vezes que, por exemplo, saio para almoçar sozinho, levo um livro para ler. É desse jeito que a gente faz, né? Desse jeito que a gente faz. Para terminar, eu quero que você classifique os 3 últimos filmes de cultura nerd. Super-Homem, Wolverine e Pacific Rim, que é o Círculo de Fogo. Pacific Rim ainda não consegui ver, porque eu quero ir assistir. Esse eu tô reservando para uma oportunidade assim. A gente vai reunir o pessoal da Arca. Nós somos todos amigos até hoje, né? A gente continua conversando. Tem 2 especificamente que são meus irmãos, na verdade, não é nem amigo, é irmão mesmo. Então a gente se fala o tempo todo. O site não acabou por causa de briga nenhuma, acabou por causa de dinheiro, basicamente. Mas o Pacific Rim a gente tá querendo ver todo mundo junto. E num IMAX. A expectativa altíssima pro filme, altíssima. O Robô Gigante, Monstro Gigante, pra mim, me vendeu o filme já. Perfeito. Homem de Aço, eu gostei bastante. Embora, apesar de toda a polêmica, apesar de tudo que foi dito, eu gostei bastante. Não vou entrar em spoilers, mas nem o final me incomoda. Nem o final me incomoda. Acho que tem um porquê. Acho que tem um porquê de existir. Tem defeitos, tudo bem, o filme não é perfeito. Tem defeitos lá. Tem um dado momento que o Zack Snyder, que é o diretor, incorpora o Roland Emmerich e resolve que vai fazer um Independence Day, mas um dia depois de amanhã faz um filme catástrofe. Destrói Metrópolis de cabo a rabo. Acho que é um exagero. Assim. O filme tem ação que nenhum outro filme de Super-Homem tem. Exatamente. Mas eu achei que ele pesou a mão. Eu acho que nessa hora que ele tá destruindo Metrópolis, eu acho que ele pesa a mão, não precisava tanto. A sequência é muito longa, chega uma hora que você fica cansado de tanto prédio caindo e tanta explosão acontecendo. Mas, no geral, eu gostei do filme, gostei dos atores, acho que o Henry Cavill tá bem como Super-Homem, eu acho que ele incorporou bem ali, eu acho que não tem segredo. E tem uma coisa que me foi uma surpresa, eu gostei muito disso. Ele não quis, apesar de ter lá a mão do Christopher Nolan como produtor executivo, ele não entrou nessa vibe de vou fazer um filme realista. A gente tá falando de um alienígena que caiu na Terra, tem superpoderes, não tem como o filme ser realista. É um cara que até pouco tempo atrás usava uma cueca por cima da calça, assim, então realmente não tem como ser realista. O que eu gostei de fato é que ele soube, quando ele falou na verdade de realismo, ele estava querendo dizer talvez carregar um pouco mais na carga dramática, assim. Então, no fim das contas, eu gostei que ele soube dosar. O filme tem um ladozinho de humor bacana também, que, no fim das contas, eu acho que pesou mais positivamente do que negativamente. O Wolverine, eu acho que é um filme, pra mim, há pouco disse a respeito do Wolverine, eu não gosto do personagem nos quadrinhos, mas eu gosto muito do Hugh Jackman. Eu gosto do que o Hugh Jackman fez com ele. Então eu já tenho essa simpatia já pela versão do cinema. O anterior é muito ruim o filme, o Origins é terrível de ruim, mas esse, pelo menos, ele consegue, do começo até pouco antes da meia hora final, ele consegue abordar o personagem. A saga não é igual à dos quadrinhos, quando ele vai para o Japão, conhece a Mariko e tudo mais, não é. Mas ele soube dar o espírito. Ele soube fazer o Wolverine guerreiro, lutador, um Ronin, muito legal. Eu só acho que ele peca, foi uma pena de verdade, assim, ele peca na última meia hora. Porque aí ele traz um elemento, a víbora é um elemento que não precisava existir no filme, eu cortaria totalmente. E tem um elemento final, que eu também não vou falar para não entrar em spoilers, mas tem um elemento final que não tinha necessidade nenhuma de existir. Virou um filme padrão de super-herói, assim.
Aí já O que o pessoal mais decaiu. reclamou foi a descaracterização do Samurai de Prata. O Samurai de Prata. Exatamente. Tá descaracterizadíssimo. Assim, eu acho que nem a descaracterização, podia não ser o Samurai de Prata, podia ser qualquer outra coisa de mesmo tamanho, e não tinha necessidade. O filme vinha carregando bem com aquela pegada, não precisava entrar nessa coisa de, olha, é um monstro geneticamente alterado ou qualquer coisa que o valha, não tinha necessidade. O filme tava bem com Wolverine, samurais, ele lutando contra o fator de cura debilitado, tava ok. Se a gente seguisse assim até o final, perfeito. E é claro, mas tem uma coisa que é fantástica, que é a cena depois dos créditos, né? A cena depois dos créditos é fantástica, assim, fantástica, impagável. Perfeito. Bom, gente, vocês têm o endereço do blog, né? Que realmente vale a pena. Eu sou um dos grandes leitores do blog do Thiago, por isso que ele está aqui. E ele trouxe bastante informação para você que escreve de quadrinhos, para você que gosta de ler, para você que colabora. Então, acredita, vai lá que os nossos amigos se deram bem, né? Exatamente. A gente continua ralando. Mas... Quem sabe um dia. Pois é, né? pois é. Então, obrigado, um super final de semana para vocês. A Jess está de volta, ela quase nem participou, ficou quietinha, porque vocês não participaram no... Pois é, né? E também com tanto conhecimento aqui, você acha que eu vou cortar esse rapaz? Jamais. Vocês nem participaram, não apareceu ninguém hoje. O Adriano chegou, disse que o Alexandre não veio. Aí na hora que ele chegou, eu falei, pô, mas tá acabando. Ele, vou ficar aqui então. Bom, para quem assistiu a gente, muito obrigado, um super final de semana. E para quem gosta de cerveja, eu estarei de volta às 7 horas com o Beer Lovers, trazendo um pouco do mundo da cerveja para vocês. Então, me aguardem até às 7 horas da noite que eu estarei de volta. Obrigado de novo, Thiago. Obrigado pelo convite, finalmente a gente conseguiu, né? E bom final de semana, o Ralf já está na porta aí esperando para começar o programa dele. Até semana que vem. Tchau, tchau. Pô, bem legal.